Saudações, bastiões! Hoje, para mudar, sexta-feira, estou de paletózinho. Bonitinho esse paletó, né? O defunto era do meu tamanho, mesmo tamanho que eu, ó. Peguei um defunto maior, não, senão, pô, pegar do cara na hora ia pegar mal pra caramba. Mas e aí, gente? Tudo bem? Sexta-feira, ali já na expectativa do final de semana, todo mundo já pensando em tomar uma cervejinha, pé na areia, água de coco, né? Mas guardar dinheirinho ninguém quer, né? Pois é. Aí depois não entende por que está aí, sem dinheiro. E aí, rapaziada, tudo bem? Arnaldo Vergueira, Sebastião que vos fala, aí sempre na esperança de um mundo melhor para todos nós. E hoje, falando de investimento. Papo que nós gostamos. E aí a ideia é, de onde virá o dinheiro? Identificando fontes de recursos para investir. Onde nós vamos investir? Nós precisamos fazer uma análise de orçamento pessoal e entender de onde virá esse dinheiro. Para onde vai o nosso dinheiro? Nós precisamos fazer um diagnóstico completo e anotar todas as nossas receitas e despesas, porque fazendo isso, nós vamos entender que, categorizando as despesas fixas ali e tal, essas coisas todas, nós vamos entender o quanto sobra. E baseado no quanto sobra, a gente começa o quê? A ter esse controle com consciência para poder começar a investir. Efetuando ali esse pensamento de cortes que sejam feitos de uma forma bem organizada, bem pautada, bem definida, nós vamos conseguir chegar a uma conclusão do que tem que realmente ser feito. E aí nós vamos começar de forma modesta o nosso trabalho, que é falar hoje sobre os investimentos. E aí, essa geração de renda extra, porque você entender que você tem algumas assinaturas ali de canal de TV, despesa de lanche, cafezinho, essas tarifas bancárias abusivas, a gente separar isso tudo, compra compulsiva ou uma compra impulsiva, entender que aquilo ali não é necessário nesse momento, e aí você vai começar o quê? Evitando essas coisas, você vai ter como direcionar o dinheiro que você vai investir. E aí a geração dessa renda extra, você faz de que forma? Acelerando o teu capital inicial. E aí nós precisamos entender determinadas habilidades que nós vamos fazer por meio de um investimento de curto prazo ou, primeiramente, um investimento ali no que seria o fundo emergencial. Na verdade, nós vamos gerar o nosso fundo emergencial. E aí nós vamos fazer exatamente o seguinte: nós vamos entender que a criação desse fundo emergencial ele é absurdamente importante, que ele é que vai nos sustentar em muitas das situações em que nós deveríamos esbarrar com um problema que normalmente é muito sério, que é a respeito da nossa educação financeira, entendeu? Você entender a nossa educação financeira como uma realidade e você perceber que ela vai nos colocar numa situação muito fora do esquadro e é uma coisa que vai nos ajudar e vai corroborar com muita coisa, você vai entender que o investimento ele vem antes de muitas contas de lazer. Ele vem antes de muitas despesas que você vai fazer que não sejam prioritárias nesse exato momento. E aí, você entender ali a automatização e a transferência no dia do recebimento, você começa a perceber que você começa a pagar as coisas de uma forma que você não está vendo na prática. E aí, gente, você começa a perceber que, por você não estar pagando dentro dos prazos
uma suposta despesa, você está incorrendo em pagamento de juros desnecessários. E aí você tem que mudar esse jogo mental. Você não investe o que sobra, você vive com o que sobra. Aí você vai, pô, como assim? Você vai investir, você vai pagar suas contas, você vai pagar suas despesas, você vai fazer seu investimento. Sobrou uma pratinha? Sobrou. Aí você pode pensar depois que você organizou os investimentos, aí você pode fazer suas proezas, você pode fazer suas brincadeiras, você pode fazer suas compras desacerbadas. Mas, primeiramente, você precisa ter o entendimento dos pequenos aportes. Para começar, investimento é hábito, entendeu? Investimento é hábito. R$ 50 é maior do que zero, mas investe. Juros compostos, eles transformam e disciplinam um patrimônio. E o dinheiro ele é trabalhado com juros compostos, entendeu? Você vai pegar R$ 100 por 10 anos, vai te dar um valor aí de uns, vamos botar aproximadamente R$ 18.000, R$ 100 investidos em 10 anos. Você vai olhar R$ 100 em 20 anos, ele pode te dar normalmente mais do que o dobro do que te deu em 10 anos, porque são juros sobre juros. Você começa a entender a dinâmica e você começa a trabalhar a ideia de que investir cedo, mesmo que pouco, é sempre melhor do que esperar o muito. Nós temos que gerar o hábito, nós temos que gerar o conceito, a ideia. Se você sabe para onde vai o seu dinheiro e você consegue cortar ali desperdícios, isso gera uma renda extra e você começa a investir o quanto antes. Olha que interessante. Mesmo que pouco, mas você começa a investir o quanto antes. E aí, aquela sua resposta do não tenho dinheiro para investir, que nada mais é do que uma desculpa, ela começa a não ter espaço quando você começa a fazer a coisa da forma correta. Entende? Essa mentalidade da disciplina, ela sempre será vista como a disciplina no investimento, ela sempre será maior e melhor do que a sorte. Sorte, oportunidade, mais preparo. Mas se você tem disciplina, a oportunidade aparece com muito mais facilidade, porque a disciplina, ela te apronta para o preparo. E aí você faz isso com pequenos passos. E aí você chega lá com muito mais facilidade. Você começa a entender que não tenho dinheiro para investir. Está aqui uma verdade que ninguém te contou. O que é isso? Isso nada mais é do que disciplina. Isso nada mais é do que o hábito que você possa ter de guardar dinheiro. Nós não fomos educados para guardar dinheiro. Nós precisamos desta educação financeira que vai nos proporcionar o entendimento de investir é importante. Nós temos que pensar no nosso amanhã. Você acha que precisa de muito dinheiro para começar a investir? Não, isso é mentira. A verdade é que o dinheiro já está passando pela sua mão. Você só não percebeu para onde ele está indo. Você precisa direcionar o dinheiro para o lugar certo. É só isso. Entendeu? Nesse vídeo, nós estamos passando para vocês a ideia de o passo a passo. Evitar aquela compra compulsiva. Evitar que você faça de forma desorientada uma compra de algo que 20 minutos depois de adquirido, você vai largar de lado. Aí eu vou escutar uma piadinha. A cerveja, né? Eu vou largar a garrafa vazia de lado. Não, não é isso. É você entender que nós precisamos ter a ideia de como fazer uma análise real do nosso orçamento, onde cortar gastos sem viver em privação. Nós temos que retirar a ideia daquela compra supérflua. Isso é o primordial. E como gerar inicialmente
esse investimento, que pode também, dependendo dos valores que você vai gerar, ele pode ser visto como até uma renda extra. Os juros podem ser uma renda extra. E você vai trabalhar melhor essa renda extra. Por quê? Porque você já tem a disciplina. E aí essa renda extra, ela pode ser o empurrão para quê? Para um suposto investimento. Ou melhor, um suposto empreendimento. E aí a regra básica a ser entendida. A primeira coisa que nós precisamos entender a respeito do nosso custo de vida é: pague-se primeiro. Você entendendo que primeiro você tem que se pagar para depois você poder partir para o suposto, eu mereço, eu vou me mimar, vou me mimar. Não. Primeiro se pague. Primeiro se organize. Primeiro se coloque da maneira correta. Entendeu? É isso que precisa ficar bem claro. E aí, você começar a entender o poder dos pequenos aportes. E aportes estes que passam a ser muito conscientes. Se você entender isso, você começar a conviver com essa ideia, este pensamento, e isto te permitir que você viva de parte desses juros compostos, cara, isso vai ajudar muito. Não só em relação ao dinheiro, mas em relação até à tua metodologia de vida. É isso que nós precisamos entender. Se você começar a entender exatamente na prática e esse negócio entrar nas tuas veias, você vai viver muito melhor. Porque essa é a ideia, esse é o conceito. Nós não fomos educados para conviver com o suposto investimento. A nossa ideia é o seguinte: acabou o mês, tem que acabar o dinheiro junto. Não, gente. Tem que acabar o mês e sobrar dinheiro. Entendeu a diferença? É isso que precisa acontecer. O mês tem que acabar primeiro que o dinheiro. Se isso não acontecer, vai dar problema. Vai ter dor de cabeça. Então, gente, observando isso, entendendo isso, não vou ainda, por um bom tempo, falar do investimento tal, investimento tal. Não, não é a hora. Nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. De que precisamos investir, precisamos trabalhar melhor o nosso dinheiro. O dinheiro tem que trabalhar para nós, não nós vivermos em busca do dinheiro. Entendeu, gente? Esse bate-papo de hoje ele é um pouquinho mais curto mesmo, porque a ideia tem que ir entrando de forma bem suave, bem anestésica, entendeu? Então, apreciem com moderação o final de semana. Ao invés de beber 10 caixas, bebam 5. 5 caixas. Vai lá, guarda dinheiro. Você vai começar a me dar valor quando isso acontecer. Vai falar assim: nossa, aquilo que o Arnaldo falou faz sentido. Por quê? Porque é a realidade dos fatos. É isso que nós precisamos entender na prática. Ok, gente? Ó, um beijão, bom final de semana, tudo de bom. E segunda-feira teremos o nosso bate-papo normal sobre a situação da sociedade. E segunda-feira, nosso diretor não vai me segurar. Ele não vai me impedir. Eu vou falar o que eu tenho para falar. Não vou falar agora porque eu também não bebi nada. Se eu tivesse bebido, já tinha falado. Mas vou falar segunda-feira. E vocês vão gostar muito. Vai ser mais uma evolução do nosso canal. Vai ser mais um passo adiante, junto a muitos passos que Último Bastião dará, com certeza. E é quando eu digo que esse espaço ele não é meu, ele não é do diretor. Ouviu, diretor? Não é seu, não, tá? Estou falando a verdade para o senhor. O espaço não é só seu, não, tá? O senhor se acha o dono disso aqui e me maltrata. Brincadeira, gente. Kevin Couto é o filho que eu não tenho. O filho biológico que eu não tenho. E aí, gente, será um passo extremamente importante do nosso canal.
Não tenham dúvidas disso. Tá bom? Um beijo, gente. Até segunda. Tchau, tchau.